o agro ele é para todo mundo, né? Então o Brasil inteiro ele tem que respirar o agro é isso também que a gente fala para os nossos alunos, as possibilidades para o agronegócio são das mais diversas, não precisa necessariamente ter esse viés que vem da família, algo que se pode ser construído, que foi o que aconteceu inclusive comigo. Vamos ver o que você quer fazer. Fiquei sabendo, tem a Fazu aqui, que é muito boa, tem muito tempo que ela tá em Uberaba, né? Vamos passar lá? A gente passa lá. Era férias, né? Vamos lá. Entrei na Fazu, saí matriculada. Outro dia eu fechei a sala, gente, eu vou confessar aqui, né? A diretoria me chamou. Os alunos ficam saindo, eu peguei, tranquei lá e eles querendo entrar. Eu falei, não, eu vou fazer chamada, quem foi lá pra... Porque alguns não querem, fica, né? Então, chamou, você não pode fazer isso. Falei, tá certo, nunca mais faço, né? Era essa memória e caçar inseto, gente. Parece o Bob Esponja, redinha. Aí o Luan já tirou foto minha do Marcelo andando no meio do bosque, redinha, Caçando parecendo o inseto. Bob Esponja. Então, assim, é umas coisas que só quem faz agronomia e tá na entomologia que sente. Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do FazuCast, o podcast da Fazu. Meu nome é Rayane Duarte, eu sou jornalista da instituição e hoje aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber 3 convidados da agronomia, os professores Edson Komori e Diego Fraga e também a nossa aluna do 7º período, a Rafaela Queiroz. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada pela participação. Obrigado, Rayane. Obrigado por Obrigada. receber. Então vamos começar, vamos aí às apresentações. Acredito que o pessoal da comunidade Fazu já conhecem os nossos professores, mas vou fazer uma breve introdução. O professor Edson Komori está aí na faculdade há cerca de 30 anos, uma longa jornada na docência, trabalhando aí com as áreas de entomologia, botânica, agroecologia. Professor Diego está há cerca de 10 anos na Fazu, ele é ex-aluno, inclusive tem um elo interessante aí entre eles, que o Diego ele foi orientando durante o TCC do professor Edson Komori e que também atualmente atua na área da entomologia. E a Rafaela, que faz parte aí do grupo de pesquisa de entomologia aplicada da Fazu, o GPEA, que está no 7º período, né? Isso. E, pessoal, para a gente começar, eu queria falar um pouco da história de vocês com a agronomia e com a Fazu, como que vocês chegaram até esse curso e também até a instituição. Vamos começar com o Komori, que tem mais tempo, né, de casa. Direito, né? Vamos respeitar primeiro os mais velhos. Vou com o Komori. Mais experiente, Os né? mais Mais experientes. experientes, exatamente. Conhece tudo. Você não é egresso da faculdade, mas já está aí há muitos e Muitos, muitos anos. Conta pra gente um pouquinho dessa história, como que foi para logo no início da carreira, né? Já entrou aí na docência na Fazu, como que foi escolher agronomia e depois migrar para a docência na Fazu? Bom, vamos começar pela minha história com Uberaba, né? Eu cheguei em Uberaba em 81, muito tempo atrás. Meu pai, agricultor, cafeicultor, lá do estado de São Paulo, e ele abriu uma loja aqui em Uberaba. E aí, esse vínculo, né, com a área rural já veio lá desde a época que eu era criança, né? Indo com ele para o sítio, trabalhando junto com ele. E aí, mesmo trabalhando na loja, eu tinha esse pensamento, né? Eu quero fazer agronomia, né? Então, veio por aí. Aí eu prestei vestibular em vários locais e o local mais perto que acho que foi melhor para mim foi Uberlândia, né? Aí eu fui, fiz agronomia em Uberlândia, muito por influência do meu pai, né? Que era cafeicultor. E aí foi interessante que eu formei em 92, final de 92, só que a colação de grau foi em 93. Em março de 93 eu formei, fiz a colação. Maio eu casei e em agosto eu fui embora do Brasil, fui pro Japão, né? Aí fiquei por lá uns 2 anos e meio, mais ou menos. E quando eu regressei, aí eu tava o que fazer, né? Meu pai tinha um sítio, só que não tinha muita coisa estabilizada, tinha seringueira, só que ainda não estava na época de fazer sangria, né?
E eu falei assim, o que eu faço, né? Aí minha irmã, a Marisa, né, que você conhece, né? Sim. A Marisa era secretária nessa época na FASU, e ela falou pra mim assim, ela me chama de Xi, né? Porque sempre meu pai, lá em casa, eles me chamam de Xizu, apesar de não ter no registro, sempre Xizu, ela chama de Xi. Xi, abriu uma vaga para professor na FASU. Ele falou, ó, já me acendeu a luz, né? Eu falei, mas não é uma área assim que, né? Eu me encantava muito, né? Aí eu peguei e falei, vou fazer, né? Tô fazendo nada, né? Cheguei no Japão, tô fazendo nada. Vou lá, né? Cheguei, acho que 11 ou 12 candidatos, né? Aí eu conversei com o Alberto, acho que você teve aula com o Alberto Alberto. Carvalho, filho, Alberto sim, Carvalho, grande ele era professor. coordenador. Eu falei, Alberto, eu não tenho nada, eu não tenho especialização, não tenho mestrado. Eu falei, não preocupa não, que ninguém tem aqui os candidatos. Eu falei, tá bom, fiquei mais tranquilo, né? Aí fiz né, a seletiva, teve que dar a aula para Maria Alice, que foi seu professor também, para Antônia, e não sei Toninha, e não sei quem mais. E foi interessante que a Antônia, ela tava com a cara feia, assim, quando eu tava apresentando a aula, né? De entomologia e tal, eu preparei bem. Aí eu peguei, comecei já a gaguejar, né? Com aquela cara feia, falei, nossa, minha aula tá muito ruim, né? Aí passou tudo, né? Eu fui aprovado, depois fui pra Antônio e perguntei, por que sua cara tá feia? Nossa, como nem tá te escutando, eu tava com dor de cabeça. Eu falei, Antônio, quase você me matou do coração. É o teste. É o Passou no teste. E aí eu entrei, né, na FASU com entomologia, porque lá na UF eu fui monitor, fiz estágio, então minha área toda foi na área da entomologia, né? Fiz estágio na ROCO do Brasil, era uma estação experimental onde foi um ganho muito grande para a gente, né? E até hoje eu comento nas minhas aulas, né? Então, quando a gente faz estágio, onde a gente gosta, a gente aprende muito, né? Então, por isso, dedique-se, né? O GPEA tá aí para mostrar isso, né? Quem faz GPEA muda totalmente, né? O pensamento, a forma de agir dentro de uma academia, né? Agir da forma certa, né? Tá? E aí entrei e fiquei, acho que na entomologia por vários anos. Na época eram 5 aulas semanais. Nossa. E só. Não tinha. Como sobreviver com 5 aulas semanais? Nossa senhora. Aí eu falei assim, eu falei pra minha esposa, falei pra Tânia, tá na moda esse negócio de suco, né? Carrinho de suco na rua, não sei se vocês lembram, né? Dessa época não, né? Não. Eu né? lembro, Você tinha lembra? o saquinho, né, assim, Não, com e o canudinho. carrinho a laranjinha, com Não, cabinho. peguei Né? sim. Aí eu comprei isso. Primeiro daí fui fazer suco e contratei uns 2, 3 lá pra colocar na cidade. E foi. Ó, Ganhando um sabia. dinheirinho com isso, com as 5 aulinhas, né? E lógico, eu tinha reserva, porque eu cheguei do Japão, né? Tinha um pouquinho de dinheiro, né? Já tinha comprado uma casa, um carro, né? Tudo simplesinho, né? Porque você vai lá 2 anos e meio, não dá pra comprar tanta coisa, né? E foi por aí. Aí as oportunidades foram chegando, né? Aí eu falei, tem pouca aula, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar outra instituição para ver se eu pego mais aula. Aí eu fui pra FEU, a antiga FEU, né? Que é a Faculdade de Educação de Uberaba, que era gerida pela Fundação Educacional, né? Era uma escola, uma faculdade municipal. E fui para lá e coincidentemente um professor estava saindo, né? Ele estava afastando. Aí eu peguei e entrei lá, né? Na botânica, né? Então eu entrei como na aula professor de morfologia. E daí para lá, aí surgiu vagas aqui na FASU e foram aparecendo oportunidades, eu fui abraçando as oportunidades e fui me encantando em ser professor, em ser docente. E aí daí para lá muitas disciplinas foram surgindo, muitos desafios, né? E hoje, para falar a verdade, eu tô fazendo o contrário, né? Tem disciplina, Abrindo mão. pega com humor, eu acho que é sua cara, eu falei, é minha cara, mas Obrigado. espera um pouquinho, vamos com calma, né? Deixa para os mais novos, né? Mais Quero novos, não. certo? E formou muita gente no meio do caminho. Diego tá aí Isso, para pois é. dar a sua história. E no seu caso, como que foi aí essa trajetória de chegar na agronomia, depois retornar enquanto professor? Porque você também, no seu caso, você foi aluno da FASU, né? Sim. Como que foi aí o seu caso? Engraçado eu escutando o Komori contar a história dele aqui, e aí tem muitos paralelos, né, Trelaço, né? nessas trajetórias que eu me identifico muito. Eu acho que por isso mesmo que
A gente sempre teve uma relação muito boa. Você falou que o Komori foi meu orientador, mas ele foi muito mais que o meu orientador. Preciso deixar isso muito registrado, até num aspecto pessoal mesmo, questão da minha evolução quanto pessoa, com valores que a gente acredita, com propósito que a gente constrói, o que a gente enxerga para os alunos. Eu me inspiro muito no que ele fez comigo, né? Então, contrário talvez também da família dele, minha família não tinha uma relação tão forte com o agro, né? Aquela relação, quando criança, era vamos para casa de alguém no final de semana, num sítio, vamos pescar, vamos no pesque pague, aquilo, né? E hoje até um mantra que a gente utiliza também muito dentro da FASU. O agro, ele é para todo mundo, né? Então, o Brasil inteiro, ele tem que respirar o agro é isso também que a gente fala para os nossos alunos, as possibilidades para o agronegócio são das mais diversas, não precisa necessariamente ter esse viés que vem da família, é algo que se pode ser construído, que foi o que aconteceu, inclusive, comigo. Mais próximo, assim, meu pai, já falecido, mas ainda enquanto vivo, ele sempre era o sonho dele, ter um pedacinho de terra e trabalhar com alguma coisa com agro. E aí ele começou a mexer com bucha vegetal, como ele conhece muito essa história. E aí, para quem... muito pros alunos. Conto muito. Meu primeiro dia de aula, o slide, depois eu mostro pra você, Rayane. É minha mãe, tadinha, vai escutar isso aqui. A minha mãe parada lá de uma bucha de metro, minha mãe é baixinha, a bucha é maior que ela. E aí, enquanto pequenos agricultores, né, na época, eu tinha 12 para 13, meu irmão que também é formado pela FASU, era um ano um pouco mais velho que eu, a gente não tinha essa experiência, obviamente, nem saberia nem por onde começar. E meu pai, também não tendo essa experiência, foi atrás de quem, né, buscasse dar esse apoio para ele, veio aqui em Uberaba, procurou alguns órgãos aqui na cidade e encontrou, na época, no Instituto Federal, ou no IFTM, alguns professores que estavam dispostos ali a dar um suporte para ele. Não sei nem se ele chegou a procurar a FASU na época, acredito que não. E aí esses professores foram lá no sítio, deram, né, uma consultoria para nós no final de semana, que foi algo que assim, foi sensacional. O professor Otton, o professor Barreto, sou também muito grato a eles. E eles olharam para mim, pro meu irmão ali, e falaram assim, esses meninos não podem ficar aqui não, falaram pro meu pai, né? Acho que você devia colocar esses seus meninos para estudar. E aí o agro nem era algo que passava pela minha cabeça, né? Acabamos que tivemos a oportunidade de ir para o IFTM, prestamos a prova, né? Passamos para o técnico agrícola, tanto eu quanto o meu irmão. E aí, na época, eu cheguei, quando terminei o ensino médio e o técnico agrícola, a buscar. Falar, não, eu vou fazer agronomia, né? Já descobri ali dentro da área e cheguei a prestar o FV, mas né, nas inúmeras coincidências da vida, acabou que na FASU, naquela época, estava abrindo ProUni. Então, eu fui o primeiro aluno bolsista ProUni da FASU, em 2005. E aí, entre eu ir embora e eu ficar em Uberaba, pensando que minha família é daqui da região também, falei, não, eu vou ficar. E foi uma decisão acertada. Meu pai, no final do primeiro para o início do segundo período, faleceu. Ele disse que se eu tivesse ido embora, talvez eu nem estaria por perto, não teria dado o suporte que a minha família precisava também naquele momento, eu também precisava. Enfim, nessa trajetória, mais ou menos no terceiro período, eu conheci o Komori. E aí, ali nas primeiras aulas, eu falava, gente, entomologia não era uma disciplina que eu tinha gostado de um técnico agrícola, mas alguma coisa na forma com que ele conduzia a aula me cativava bastante ali. E aí eu me candidatei para a monitoria do laboratório de entomologia. Fui monitor do laboratório, primeiro como monitor voluntário, fiquei 1 ano, depois como monitor remunerado por mais 1 ano, e aquilo ali, ele me motivava a querer ser um aluno melhor. E aí, nisso, querer ser um aluno melhor, eu me engajei com o diretor acadêmico, enfim, com várias possibilidades que tinha ali dentro. Mas a entomologia, mesmo eu estando dentro do laboratório, eu era o único aluno que você pegava assim na FASU inteira que queria mexer com inseto. Tinha o pessoal que queria mexer com a parte de melhoramento, tinha o pessoal da mecanização, né, fertilidade, são áreas importantíssimas também para agronomia. Mas eu falava, mas eu queria seguir nessa área. Então, eu acho que, na época, né, Komori, não tinha muita gente ali querendo mexer. Assim que eu me formei, graças ao Komori também, eu tive minha primeira oportunidade de emprego. Foi numa empresa que era até uma empresa estrangeira, não sei se você lembra disso também, que vendia aditivo para caldeira em cana-de-açúcar. Meu primeiro emprego, minha primeira carteira assinada, eu devo a você. Num evento daquele Cana Campo. Você lembra do Cana Campo? Não, desculpa, no Canatec. Era Canatec? Não, Mega Cana. Não.
Mega cana? Vai ter que, É vai ter tanta que cortar. coisa. Com cana. Com cana, Isso, com cana. Congresso Internacional de E Cana. Congresso Isso. Internacional da Cadeia Produtiva da Cana-de-Açúcar. Isso. É uma memória. Fazu que organizou, tá? E foi aqui. E foi aqui na BCZ. Então, lá no sul. para reforçar, quem arrumou meu primeiro emprego, então, né, foi o professor Comori, que me ajudou na empresa, na época, durante esse evento, que foi, né, realizado aqui, né, pela própria BCZ, que a Fazu quem organizou, junto com os seus parceiros. E aí, eu trabalhei nessa empresa por alguns meses, até então, coordenadora do curso de agronomia, a professora Nara Rossetti, enxergou algo em mim que eu nunca tinha enxergado, que eu nem passava pela minha cabeça, que eu poderia dar aula. Então, eu estava fazendo 2 faculdades à época ao mesmo tempo, na Fazu de dia, uma outra faculdade à noite, no IFTM. Havia terminado lá primeiro, comecei uma pós-graduação, terminei a pós-graduação. Então, eu estava ali naquele limbo, né? O que eu vou fazer? E ela falou, vem cá, vou te dar uma oportunidade. E eu acho que aquilo ali foi um momento que mudou a minha vida. E eu digo isso para os alunos sempre, a faculdade quem faz é o aluno. Então, para quem está nos escutando agora, eu aproveitei todas as oportunidades que me foram colocadas na minha frente. E quando elas não apareciam, eu dava um jeito de criá-las. Porque eu penso que o meu tempo, principalmente para quem está na graduação, você está ali para isso. Especialmente se você é um aluno que a família consegue te dar um suporte, seja emocional, seja um suporte financeiro, você tem obrigação de aproveitar. Até para o aluno que muitas vezes também está numa realidade diferente, ele precisa buscar, dentro das possibilidades, claro, que ele possui, como que ele vai construir algo além daquilo que é passado dentro de sala de aula. Falo isso muito para os nossos alunos hoje. A ida para a Fazu como professor me abriu portas para ir para pós-graduação, mestrado, doutorado na área da entomologia, tive oportunidade também de ir para fora. E em 2015, a Fazu, né, nas coincidências da vida, surgiu uma disciplina e o professor que estava na casa estava de saída e falaram, Diego, dá um pulinho aqui. E aí eu, né, comecei com uma disciplina também, ainda morando em Jaboticabal, dava aula na sexta e no sábado voltava no começo da semana para Jaboticabal. E hoje o resto é história, 10 anos. Né? Criei o grupo de estudos do GPEA ali dentro, né? Hoje o professor Luan está junto comigo ali. Mas muito porque a entomologia eu queria trazer para dentro da instituição algo que eu, enquanto aluno, não tive, que era ter esse universo para discutir a entomologia de uma forma mais abrangente. E hoje a gente, né, tem aí alunos de sucesso que estão com a gente. É interessante, justamente quando eu convidei vocês dois, a proposta do FazuCast não é só falar da parte técnica, da parte profissional, das profissões, né, das áreas de atuação, mas também das relações, que é o que torna, né, a experiência de vida aí muito bonita, muito particular. E é muito interessante ver como vocês se ligam e agora estão se ligando, um elo aí a uma terceira geração. Convidamos a Rafaela, que faz parte do GPEA, também já trazendo aí um lado anos 2025, né? Muitas particularidades. Outra geração. Outra geração. E Rafa, conta pra gente como que foi pra você, primeiro, chegar até a agronomia e depois chegar até a Fazu, escolher a instituição. Como que foi esse processo para você? Então, quando eu era mais nova, eu tinha a minha família que era dessa área do agro, né? Que mexia com café. A gente ia bastante para fazenda e tudo mais. Só que assim, não passava na minha cabeça. Eu gostava muito de matemática. Eu falava assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa na matemática, né? Aí minha mãe, eu sou filha única, então ela não queria muito que eu fosse para nenhum lado, né? Eu ficava assim, mãe, eu vou mudar, vou fazer faculdade fora. Ela, então tá. Aí ela, no último momento, tinha passado, ela, não, você não vai, é só nós, vamos ficar aqui. Meu pai já faleceu já tem bastante tempo. E aí ela falou, não, vamos fazer alguma outra coisa. Aí eu falei, tá, vou fazer arquitetura. Caí de paraquedas na arquitetura. Você desenha bem? Você desenha bem? Eu falei, tá bom, vou. Aí fiquei na arquitetura um tempo, gostava, mas era uma coisa que ficava assim, não sei se está certo. Eu falei, mãe, não vai dar não. Então tá, muda. Vai para alguma coisa que você gosta de matemática, conta, vai. Aí fui para engenharia elétrica. Aí o povo olhava para mim e falava assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Não tem... Estranho, né? Aí minha mãe falou assim, você vai formar? Você já começou, você vai acabar. Você tem que formar, dessa vez você forma, né? Aí
eu falei, então tá, mãe, eu te entrego diploma, tamo indo. Teve a pandemia. Nossa, eu custei, mas assim, eu estava indo bem, falei assim: "Ah, formei, vou trabalhar na área", trabalhei um tempo, falava assim: "Gente, não é isso". Comecei a descabelar, falava: "Gente do céu, é muito eu não quero ficar na frente do computador". Minha enxaqueca atacou, eu falava assim: "Isso não é pra mim não". Falei: "Mãe, vou te contar uma coisa, não tá dando". Ela: "Ai, Rafaela, aproveita que eu posso te dar suporte agora, vamos ver o que que você quer fazer". Ela: "Ai, fiquei sabendo tem a Fazul aqui que é muito boa, tem muito tempo que ela tá em Uberaba, né, vamos passar lá?". A gente passa lá. Era férias, né, vamos lá. Entrei na Fazul, saí matriculada. Falei: gente, eu tô indo fazer agronomia". Meus amigos ficavam assim: "Uai, Rafaela, do nada, o que que você tá fazendo agronomia? Que é isso?". Falei: "Não, é agora vai". E assim, eu estava na minha cabeça que agora vai, só que assim, com o pezinho atrás de tipo assim, já é a terceira coisa que você tá conhecendo, será que vai mesmo? Tipo, e aí eu fui conhecendo um pouco da Fazul. O ambiente era muito diferente da outra faculdade que eu já fiz, o acolhimento dos professores, era completamente diferente. Eu falo que a gente acaba criando muito mais amizade, né, com todo mundo que tá ali, e você não é só um número. Então, assim, é muito importante você ter esse apoio das pessoas que estão em volta. E eu via muito dos alunos que estavam mais pra frente, sabe, dessa desse gostar de estar lá, de tipo assim, eu tenho aula à noite, mas eu passo aqui o dia inteiro. E aí eu fui dar monitoria e teve a minha aula de entomologia, morfologia com Komori e essa área de insetos, falava assim: "Gente, tô indo bem nisso aqui". Eu gostei. Aí eu acho que foi o Alisson que chegou em mim e falou: "Você gosta muito dessa matéria, né, tá indo bem nas provas, vamos para o GPEA". Aí eu fui no GPEA uma vez, Dali. É. sumi um pouco, né, desapareci e continuei minha vida, né, eu dava monitoria de instalação e eletrificação rural. Nada é desperdiçado, né, então, como eu era muito boa em conta, né, na parte de instalações e eletrificações, eu dava monitoria, eu adoro, inclusive isso é matéria de cor salteado, mas a entomologia sempre estava me chamando ali. O Diego, como professor, todo mundo que estiver escutando aqui vai entender. Você não pisca na aula dele, não dá vontade de você ir no banheiro, você passa aperto lá na sala pra você não sair, pra você pegar a aula inteira. É tipo, é muito bom mesmo. E aí ele chamou, inclusive, muitos alunos para esse lado da entomologia por conta do ser Diego dando aula, né? Tipo, e aí eu resolvi voltar. E aí, quando teve um congresso de entomologia em Uberlândia, era aqui perto, o Diego me convidou, eu meio que caí de paraquedas, o Luan não entendeu nada, né? Tipo assim: "Você tá chamando a menina? Nem é do GPEA, o que que tá Mas vamos, acontecendo?". é. E depois do congresso, eu caí de cabeça no todos os projetos, viajava para fazer coleta de campo, e aí foi, né, o GPEA aconteceu na minha vida, me deu um sacode. E agora eu tô tendo pré-TCC, que inclusive é o Diego que dá essa matéria também, e esse apoio do Luan e do Diego, o Luan é meu orientador, eu já escolhi a área da entomologia para o meu TCC, e é uma coisa assim que eu não imaginava. Muita gente fala também dessa área acadêmica, né. Mas, até agora eu ainda não pensei muito nessa área de dar aula, né, lecionar, que é uma área assim, né, Isso vai te contaminar um dia. tá me É. contaminando. Ô, Rayane, até assim, importante, um aspecto que a Rafaela mencionou que eu acho legal também da gente destacar para quem estiver escutando a gente. Eu comentei, a faculdade dá muitas oportunidades, né? Então, a gente muitas vezes enxerga em vocês, alunos, enxerga naquelas pessoas que estão próximas da gente o potencial que elas podem ter. Tenho certeza que o Komori também tinha esse olhar, também tem esse olhar, na verdade. A gente enxerga no aluno. Então, é uma qualidade da FASU. Por mais que a gente tenha uma sala lá com 70 alunos, faz questão de conhecer aquele aluno, de saber, né, talvez dar o melhor direcionamento para que ele precise. E aí, a oportunidade ela aparece, aquele ditado, né? A oportunidade aparece, o cavalo riado passa na sua frente.
Ou você pula em cima dele e vai embora, ou você vai ter que esperar o próximo passar. E tá tudo bem. Outro, né, dito popular, né? No cacho do tomateiro, né? Os frutos não maduram de uma vez, vai madurando aos poucos. Então nem todo mundo tá na mesma vibe, tá na mesma expectativa para aquele momento. Então, eu enxerguei na Rafaela, assim como eu enxerguei em outros também, que tinha toda essa energia, toda essa força, que eu falava, preciso trazer essa menina para cá. Inclusive, falava pro professor Felipe, da área de máquinas e instalações, que eu ia roubar a Rafaela. Eu tentei roubar também. Eu aviso antes. E aí, ela hoje conquista as coisas dela por conta própria, tem competências e a gente tem outros exemplos também de alunos que acabam adquirindo ter mais experiência que a gente. E essa é a minha grande satisfação, que ela saiba muito mais de um determinado assunto, de uma área, do que eu. Porque no fim das contas, a troca, ela é o que é mais importante. Então, a gente está lá dentro de sala de aula para ser um instrumento para levar o conhecimento. E o aluno, ele tem que ser, da melhor forma que ele puder, o receptáculo para aquilo. Hoje, com as tecnologias, com as redes sociais, a gente tenta diversificar, a gente tenta trazer outras ferramentas para trazer esse para uma realidade mais próxima do aluno. Mas vai do querer dele, vai da vontade dele para aquele momento. Então, a gente tenta um lado, outro. E engana-se quem acha que a pesquisa é só para quem quer dar aula. O mercado hoje busca isso nos profissionais. Então, é um diferencial se você se dedica um pouquinho a mais. Vou fazer uma iniciação científica, vou participar com um projeto com algum professor em parcerias com empresas, que é algo que a FASU faz muito também. Ou eu vou fazer um TCC fantástico, extremamente bem feito. Isso só vai te agregar. Não percam oportunidades, né? Acho que essa é a grande lição. E também a questão, algo interessante que a Rafa falou, é justamente a faculdade, ela é um momento de você testar as coisas também. Às vezes tem a oportunidade ali do estágio, que é algo que você pensa assim, nossa, não tem nada a ver comigo, mas eu vou fazer porque eu não estou fazendo nada e nenhum conhecimento ele vai ser invalidado, né? Você vai adquirir e depois você vai ter outras oportunidades de se descobrir. E eu queria abordar mais um pouco, ainda continuando no assunto da entomologia, vocês já comentaram sobre a questão da monitoria, de estágio, de iniciação científica, que todos foram por esse caminho, mas eu lembro muito bem, eu estou na FASU há pouco tempo. Uma das primeiras agendas que eu acompanhei foi com o professor Diego, que ele estava recebendo uma nova coleção entomológica dos alunos, e ele foi me mostrar com a maior empolgação do mundo, e eu achei aquilo muito fascinante. Eu olhando com o meu olhar apenas de jornalista, achei muito bonito, algo muito, muito legal. Fiquei com isso na cabeça, e depois eu fui notar que é algo que, tipo, tem todo semestre. Nem é algo tipo assim, meu Deus, algo super novo, é algo tipo usual, de rotina, que não tira, né, a beleza ou a importância daquilo, mas eu achei muito interessante e eu queria que vocês contassem um pouco sobre como foi a virada de chave. Estou indo para a monitoria, estou indo para a entomologia, mas aquele momento que vocês pensaram, nossa, gosto muito de estudar insetos, eu quero continuar nisso por tal motivo. Qual que foi esse insight para vocês? Para mim foi a disciplina de entomologia ministrada pelo Comori. Para mim foi entrar no laboratório de entomologia pela primeira vez, que aí também tá escutando, a gente sabe sentir aquele cheiro de naftalina ou cânfora, né, que o ambiente necessita ter, e você se encontrar naquele espaço, entender que é um universo gigantesco e que tem muitas possibilidades de se trabalhar dentro do agro. Então, eu falo com essa empolgação que você comentou, porque realmente eu sou fascinado. Hoje, buscando, eu acho que desde a infância, eu tenho alguma apreço pelo universo da entomologia. Mas, eu comentei agora há pouco também, quando eu fiz a disciplina no técnico agrícola, eu não comento isso muito, tá? Vou comentar aqui agora. Adoro essas histórias que queremos. A única reprovação que eu tenho na minha vida, eu não sei se você viu isso também. A única reprovação que eu tenho na minha vida na disciplina que chamava manejo fitossanitário do técnico agrícola. Nunca reprovei mais nada, era cara de nerd que eu tenho, nunca tinha reprovado em nada. Só nessa matéria, porque justamente eu não senti esse encantamento. Então, de novo, é o papel de um professor, com todo respeito, cada professor tem uma técnica que atende determinados grupos, né? A técnica que o Comori utilizou, a minha turma comigo à época,
era algo que me enchia os olhos, que me brilhava os olhos. Então eu ia para o laboratório para não fazer absolutamente nada. Estar lá e estar e absorver aquele espaço. E todo dia eu abro uma coleção, convido a todos até ir lá conhecer, e acho um inseto que eu nunca tinha visto na minha vida, trazido pelos nossos alunos, por uma construção que ela é contínua e que ela só contribui para a formação acadêmica. Então ali a gente consegue ver um pouco de tudo, né? Então é nesse sentido. Mas essa área da entomologia, o professor guia muito, sabe? Da entomologia também, o Diego que me atraiu para esse mundo. Então, assim, até hoje eu sou monitora voluntária, né? Ajudo Ela me ali em ajuda algumas nas aulas. aulas. Mas eu adoro sair com os meninos para caçar inseto. E aí a gente fica lá com a redinha andando na faculdade para cima e para baixo. E eu gosto muito. Eu continuo fazendo as caixas entomológicas ali do lado junto, que nossa, é muito. E é um olhar, né? Tem que ter um olhar. A Rafaela tem um bom olhar para encontrar inseto. Melhor que o meu. Bate o olho, tá ali. No meu caso, na verdade, assim, a entomologia, ser monitor de entomologia não era não me encantou ser monitor. Eu queria ser monitor de alguma coisa. Não estar ali na academia somente como aluno ouvinte, ouvindo o professor e tal. Eu queria estar participando, né? Conhecendo mais a realidade de um professor doutor, né? O professor Mauro, doutor, né? Então, muito rígido. Não sei se ele tá vivo até hoje, mas era muito chato. O pessoal fala, nossa senhora, o Mauro é chato, mas é o que muitos acham de mim. Mas quando a pessoa fala o chato, às vezes eu acho ele interessante porque quando você acha a pessoa chata, porque a pessoa às vezes tá querendo que você vai para frente, né? Então às vezes ele se torna chato por isso, né? E eu já me senti um pouco nisso e tento querer mudanças do aluno à força e não adianta. Ele tem que querer. O Diego acabou de falar. Mas você tem que ser o combustível para ele mudar. Sim. Né? O professor tem que ser o combustível. E o Mauro me fez isso. Eu falei, eu vou pegar o desafio. Rafaela, a monitoria, Diego, a monitoria lá, nossa, eu ficava o dia inteiro trocando 7 caixas que ele. Aí ele pegava a reguinha e falou, tá torto. Eu falei, Mauro do céu. Eu caprichei tanto, dá vontade de chorar. Eu caprichei tanto, tá torto. A gente não é exigente assim, mas ele era exigente. Não. Mas ele tinha um conhecimento. E falando em evoluções, e ele é daquele lá que não queria saber de controle biológico, não, né? Olha. Ele tinha uma frase, eu até te falei, né? Pra bosta mosquito costa, tinha que jogar inseticida químico mesmo, né? E quando eu fui pro mestrado, eu fui fazer uma disciplina com ele, de novo, né? A cabeça dele já estava diferente, né? Que bom. Eu entrei no mestrado lá em 2000 e ele já estava. Então, a evolução que vai vindo, as pessoas vão mudando, algo novo vai vindo. E eu falo assim, para todos os meus alunos, que agronomia não é receitinha de bolo, né? Isso que encanta na agronomia. Porque os desafios vão vindo, não é uma mesma coisa. Para cada situação você tem que usar algo diferente, você tem que ser criativo. Então, o profissional que começa a enxergar isso, ele vai tendo, né, várias portas abertas, né? É o que o Diego falou, ele tem que correr atrás, né? Por isso que eu sempre falo para meus alunos, fica lá pensando só em festinha, não. Vai caçar o seu rumo ali, né? Olha quantos exemplos que tem, né? A Rafaela, eu me encantei por ela na primeira vez que eu vi ela. Falei, nossa, que menina dedicada, com caderno e tal. Aí você ia ver a nota dela, falando, nossa, gente, né? Se todos os alunos fossem assim, né? Mas eu acho que tem que ter os alunos outros também pra gente fazer esse balanceamento aí, né? Senão a gente fica muito mal acostumado. Mas assim, a monitoria me trouxe muitas oportunidades. Eu entrei, trabalhava demais, mas o Mauro falou assim, ó, entrei em contato com a empresa, ele vai te dar o livro de manual de entomologia agrícola. Sim. Deu um para cada monitor. E a gente era em 5, 6 monitores. Ele tinha estudo. O laboratório ficava assim, impecável. Aí ele pegava, você vai fazer um quadro com um inseto e tal. E foi encantador fazer isso, né? Olha que legal. Aí eu fui me apaixonando pela entomologia. Ele falou assim, você vai para fazer um estágio. Eu falei, mas eu não pedi estágio. Eu falei, não, você vai. Você, a Valdenia, fulano, vai para estágio. Aí ele falou, e tudo pago pela Rocco do Brasil. Ele que arrumou para ele. Então, isso que é interessante, né? Se você fica
muito ali inerte na academia ali, você não consegue conquistar essas coisas. Vai procurar o seu, né? Numa monitoria você vai partindo para outra, né? Vai para uma pós-graduação, vai, né? Então é isso que a gente quer dos alunos, né? Então conquistar. Eu sempre falo assim, eu não quero ferrar aluno. Como eu fico ferrando? Eu falo, não. Eu tô querendo que você seja um bom profissional, né? Que você saia realmente qualificado para você depois, né? Conquistar as coisas que você deseja ali como egresso. Mas foi mais ou menos essa história da minha relação com a monitoria, com a entomologia, né? E aí, e foi a primeira disciplina, né? E assim, eu fiquei por ela... Quanto que eu te passei? 2 semestres atrás? Foi, teve um ano. Eu desgarrei dele aos poucos. E eu falei, Diego, eu tô cansado demais. Eu quero diminuir o número de aulas. Então, é o seguinte, você fica com a entomologia do noturno e eu fico do diurno. Elas são aos porque poucos. Depois, aí eu te... toda ela. Foi aos poucos. E aí veio ficar agarradinho, né? Aí ele pegou e falou, esse semestre eu não vou poder pegar a do diurno. Eu falei, tá bom, então vou ficar mais um semestre. Mais um pouquinho. Aí eu falei, não, agora fique, né? E assim, falei, tô te entregando com muita confiança, porque é um cara que realmente dedicou. E aquele que a gente fala, né? Quando o aluno supera o mestre, né? Então tá lá na frente, né? E aqui a gente deseja. E sem, assim, não tem vaidade, não tem, e acho, assim, admirável, né? Tem muito orgulho de você, da sua capacidade, do seu profissionalismo, né? Então, realmente, tá em boas mãos a entomologia. E vem encantando outros, né? E eu acho que é isso, né? Vai passando, né? Então, o Mauro passou para mim, então, o Diego, aí, né? A gente tem exemplos marcantes da entomologia, a Joyce, né? Muito orgulho da Joyce. Nossa, a Joyce foi minha monitora também, que se dedicava demais e hoje ela já a Joyce é uma egressa da FASU também, que hoje ela tá terminando o doutorado, mas ela tá lá nos Estados Unidos. Tá vendo? Na Universidade de Louisiana, terminando uma parte do doutorado dela. Então, uma pessoa que a gente também teve o prazer de estar próximo e que reconheceu essas oportunidades, que é aquilo que a gente fala. Né? Tem outros alunos que a gente poderia citar, que, enfim, trazem esse referencial, mas eu acho que até, de novo, né, para quem está escutando em casa, né, para quem está escutando a gente nesse momento, vá atrás, aproveite a oportunidade. Existem forças muito maiores que tentam nos prender e deixar a gente nesse lugar de conforto. Saia da sua zona de conforto. Né? Saia desse lugar. Melhor coisa que você faz para o seu futuro. Outro ponto interessante que vocês comentaram aí nesse finzinho é sobre a questão de formar profissionais. Se nós formos juntar aí 10 anos do Diego, 30 do professor Komori. Quando eu estava formulando o roteiro aqui para o nosso podcast, eu dei uma olhada em currículo, né? E tem aquela aba lá de trabalhos orientados, uma lista que se estende por muitas linhas, né? Então, nós podemos afirmar que vocês dois colaboraram com a formação de vários profissionais que estão aí, seja na academia, seja no serviço público, seja em empresas privadas, estão colaborando com o desenvolvimento agrícola em várias frentes. Eu queria que vocês falassem um pouco mais de como é essa sensação de ter tido uma colaboração tão ativa na transformação, tanto profissional quanto pessoal, de tantas pessoas dessa forma. Olha, eu fico assim, quando eu vejo um egresso, alguém que está ali, né? E eu uso muito o exemplo o meu primo, né? Meu primo Maurício Komori, tá na Agronelli, e é um cara fantástico também. Foi meu aluno, né? E o Maurício, eu sempre uso ele como exemplo, que ele ia desenhar um gafanhoto, Diego. Era perfeito. Você fala, você tirou foto, colocou no papel. Né? O dom artístico, acho que ele herdou da mãe dele, porque a mãe dele pinta muito bem, né? Então, o Maurício é um exemplo que sempre que eu comento nas minhas aulas, né? De uma pessoa dedicada, que correu atrás, acho que ele participou do DA também, né? Acho que foi antes de você o Maurício formou. Foi. O Maurício tem muito tempo formado também. Ele participou do DA, acho que do Faso Júnior, que era uma empresa júnior também. Então, ele foi mostrando a cara, né? Saiu da Fasu, foi para Sertim, foi para outras empresas. E hoje ele deve estar, né, mais de 10 anos na Agronelli, já subiu de cargos, né? Então, é referência, né? Vem para a Fasu, faz parcerias, traz a empresa dele e os contatos, né, que ele tem para a Fasu.
Então a gente fica assim, encantado com esses profissionais que passaram pela gente. Então a gente se sente orgulhoso mesmo. Tem alunos da FASU que partiu para a área, às vezes, eu não lembro o nome, acho que é Jorge, é da sua época. O TCC dele foi de extensão rural, um desafio, né? Eu acho que eu fui orientador. O tempo passa tanto que a gente vai esquecendo. Você falou do currículo, de tantos orientandos, né, que a gente tem. E ele fez mestrado, doutorado, e eu acho que ele é diretor de uma universidade hoje, lá no Petrolina, lá para cima, né? Então, não me recordo. são assim, pessoas né, que a gente fala, poxa, né, passou pela FASU, e lógico que é mérito da pessoa, mas a base é a FASU, né? Então, às vezes, em algum momento, ele teve esse encantamento. Eu falo sempre, né, na nossa reunião de docente, a gente tem que ter fazer o máximo possível que o aluno se encante por aquilo que ele escolheu. E às vezes a gente percebe que ele não escolheu isso. É o pai que falou, você vai fazer agronomia, né? Tá? E às vezes o pai escolhe agronomia, ele se encanta às vezes por alguma coisa, né, Rafael? Por alguma coisa que tem ali. Por isso que eu falo assim muito para os meus pares, meus colegas professores, né? Tentem mostrar, motivar, né? Para que realmente eles possam perceber que eles estão numa faculdade excepcional, num curso também que é excepcional, que se você dedicar, como eu disse anteriormente, várias portas abrem. Eu escolhi uma porta, poderia ter escolhido a outra, ficado rico, né? Tive essa oportunidade, né, de ir para assistente, mas eu escolhi a família, eu escolhi não ficar viajando tanto. Então, as nossas vidas são feitas de escolhas. E eu, sinceramente, estou muito feliz pela escolha que eu fiz, né? Adoro ser professor, por isso que eu tô tanto tempo, né? Teve os altos e baixos, tem hora que eu falar assim, nossa, acho que esse mês que vem eu não volto. Mas aí vem férias, né? Aí vem tal das férias, aí você dá, e aí você dá aquela respirada, né? Porque é muito difícil lidar com essa geração, né? A gente fala muito das gerações, e eu sempre falei assim, dava até cartão vermelho, Maria, lembra? Né? Lembro. Então, assim, era um professor que, sem experiência, que eu metia pelas mãos e fazia coisas absurdas. Mas para quê? Para tentar fazer o aluno enxergar que ali onde ele está é um local dele se formar, dele ser profissional, né? É única e exclusivamente. E sempre falei, a gente como docentes, a gente tem que mostrar para eles isso, né? E às vezes a gente extrapola, né? Outro dia eu fechei a sala, gente, eu vou confessar aqui, né? A diretoria me chamou. Os alunos ficavam saindo, eu peguei, tranquei lá, e eles querendo entrar, eu falei, não, eu vou fazer chamada, quem foi lá para... Porque alguns não querem, fica, né? Então, eu tranquei. Chamou, você não pode fazer isso. Falei, tá certo, nunca mais faço, né? Mas assim, às vezes no ímpeto de querer que todos, né, participem da aula, porque uma aula, na verdade, você está buscando ali se formar, né? A gente fala, você está formando, né? Esse termo que fala, formando, e a formação, o que é? Você adquirir conhecimento, que é diferente de formação. Né? Sempre eu falei assim, sim, informação tem para qualquer lado. Sim. Agora, conhecimento não, ele é seu, você carrega com ele e você conquista o mundo quando você tem conhecimento. O cara vai te contratar porque você tem conhecimento. Não vai contratar aquele lá não sabe nada. Isso que eu falo. Então, tenha conhecimento, né? E não só na área, né? Conhecimento da vida é muito importante, né? Porque depois do conhecimento vem a sabedoria, né? Aí sim. E é para poucos, né? Aquele é sábio, né? E é poucos. Porque ele já atingiu o número. E geralmente, quando tá lá velhinho, que o cara é sábio, né? Então, a gente vai nesse degrau aí. E falando em alunos, às vezes você percebe o aluno aquele bem assim, na hora que ele dá um startzinho nele, você vê a mudança dele. E aí você fica encantado, né? Você fala de encantamento, de que você sente quando vê os professores, mas dentro da academia a gente sente assim que, nossa, como foi bom aquele aluno entrar no GPE, como foi bom aquele aluno começar a fazer uma iniciação científica, como fazer monitoria, estágio, porque ele muda. Ele tava meio perdido, você acha que tá indo, a onda vai levando. Falar aquele cara lá, e mostra como que ele tá. Eu sempre falo, né, de alguns alunos, como que ele tá, nossa, ele tá indo bem demais, né? Então isso também nos encanta, os alunos, a sua
evolução dentro da faculdade. E os que formaram, nem se fala, são inúmeros exemplos, mas tem o Jorge aí e o meu primo, né? Sempre falo dele. E ele fica falando que eu sou tio dele, né? É meu primo, tá, gente? Ô, Maurício, é meu primo. Ele fica, aí o pessoal vai conversar lá na Grande. Você conhece? Vai mesmo sobre o Comori? O Comori lá é meu tio. Tio, senhor. Difícil, né? Tio. Não, e assim, só né, complementando rapidinho também, eu sou suspeito para falar, porque como egresso, eu olho pro pessoal que tá formando com um coração cheio de alegria sempre. Então não tem uma colação de grau que eu não seja convidado, que eu não me emociono com o pessoal que tá formando. Você fala, né, dessa questão das orientações, mas essa é uma parte, né, desse universo de alunos que formam com a gente. Obviamente que a gente cria mais vínculo com, né, com quem está conosco fazendo os trabalhos, né, as pesquisas, vão para os projetos, né? Mas eu digo com toda certeza, com toda segurança, como alguém que já teve a oportunidade de vivenciar outras instituições, de conhecer outros estados, de ter colegas em outras instituições também. O trabalho que nós fazemos na FASU é um trabalho diferenciado de formação e o aluno, nossos alunos mesmo que saem, que voltam, falam, né? A gente percebe muito essa diferença, né? Estávamos conversando disso na semana passada. E há, né, muitas prerrogativas envolvidas aí em relação nós somos uma instituição que está em Uberaba, uma instituição particular. Eu entendo pelo contrário, conseguir dominar essas que são as nossas diferenças e transformar isso nas nossas fortalezas. É aproveitar pessoas extremamente competentes que estão ali dentro, com vontade, que são motivadas e colocar, né, o aluno, né, no caso, se enxergar como protagonista disso, né? E aí, obviamente, que essa diferença vai aparecer no mercado e já aparece. O RUF está aí, né, o ranking, colocando a agronomia sempre em primeiro lugar dentre as instituições privadas. E quando a gente encontra, né, também um egresso por aí, eu enxergo todos como colegas de casa. Sabe quando você tá ali, né, relacionando com uma pessoa e só vocês souberam o que vocês passaram, né, durante aquele tempo, né? Então sempre tem aquele olhar de cumplicidade, aquela lembrança, aquela memória gostosa. Lembra daquele dia, daquela aula? Lembra aquele dia que você me botou pra fora? Trancou a sala? Você trancou a sala? Eu conto essa história porque também teve um professor que trancou a sala comigo numa época, eu tinha acabado de ir no banheiro, quando eu voltei tava trancado. Eu bati na porta de Johnny. Johnny, o professor trancou a porta. Meu Deus. Ai. E aí, a gente sente extremamente, assim, um orgulho muito grande desses alunos, né? E que, né, o que separa a gente deles é só tempo. É tempo. É tempo de amadurecimento, é tempo para adquirir conhecimento e chegar nesse lugar, mas que se bem direcionado, chega rapidinho. Então a gente sente muito orgulho mesmo. Com certeza, essas portas trancadas se transformaram em portas abertas para o futuro. E o Comori falou a questão, não sou rico, mas a riqueza também ela é muito individual, muito relativa. Eu tenho plena convicção de que colaborar com a formação social profissional de outras pessoas também é uma forma aí de se enriquecer, Com né? certeza. E Rafa, continuando aí nesse assunto, a nova geração falou aí que passou primeiro pela arquitetura, pela engenharia elétrica e que agora está na agronomia, caminhando para o final da graduação. Não vamos pedir música no Fantástico, né? Porque agora vai encerrar, vai concluir esse TCC. Eu queria que você falasse um pouco como que tá aí as suas expectativas para o futuro. Você já comentou que ainda não sabe se vai ser para docência, se vai ser, qual caminho você vai seguir, mas conta pra gente, fala um pouquinho aí o que você tá preparando para o seu TCC, o que você tá pensando aí para o seu futuro. Pergunta difícil, mas... Isso é difícil. Então, depois que eu entrei nesse mundo da entomologia, eu acho que eu fiquei mais tranquila. Falar assim, essa parte que eu gostei. E a parte de campo e do laboratório, cheirar naftalina depois, você fica com aquele cheirinho de laboratório gostoso. Então, assim, meu TCC é na área de macrobiológicos. A gente faz pesquisas com muitos, né? Cotésia, tem alguns macrobiológicos que a gente está estudando, a gente roda muita pesquisa com base disso. E eu gostei muito dessa área.
Meu TCC é com o Luan. E eu tenho um PIC também, que é um projeto de iniciação, que meu co-orientador é o Diego, ele não sabia. Conversando aqui antes, falei, mas sou mesmo, é verdade. Sou. Não tô amolando tanto ele. Tô precisando amolar mais. Né? Então, assim, eu ainda não decidi, mas eu gostaria de continuar estudando o mundo da entomologia. Então, provavelmente eu vou querer fazer um mestrado e ver mesmo, né, se eu vou para esse lado da docência, né? A área de pesquisa me encanta muito. E uma certeza que eu tenho, eu acho que eu não vou muito pro lado de vendas. Questão de querer conversar, afinidade. Então, assim, eu acho que essa parte de ensinar o outro eu gosto bastante. Eu tô na monitoria, sempre participei ali de algumas monitorias voluntárias. Então, sim, eu gosto de ver eles falando dos antigos alunos, que dá para ver o orgulho que tem de como que eles chegaram lá e conta a história. Eu cheguei a conhecer a Joyce no congresso, ela estava participando lá de uma dinâmica no palco de conhecimento. Você vê até onde a pessoa consegue chegar. Então, assim, dá vontade te dá impulso de querer chegar lá, sabe? Então, tem muito apoio deles para enxergar isso lá na frente, falar assim, nossa, eu posso estar lá um dia. E olha o tanto que ela é inteligente, como que ela sabe tanta coisa, né? Tipo, você fica assim, né? E vai indo, mas é isso. Tem que ir buscando mesmo, procurando a porta aberta e dando a cara. Temos certeza que qual seja o caminho que você escolher, que você vai ter sucesso. E, pessoal, pra gente já ir para nós já irmos caminhando um pouquinho para o final, eu queria trazer mais um lado mais lúdico para a gente encerrar. Primeiro, são duas perguntas. Eu queria que, quando a gente fala de Fazul, qual a primeira lembrança que vem à cabeça? Seja a mais feliz ou a mais impactante? Queria ouvir de vocês. Ai, gente, eu tenho Tá muita mais recente, memória. vamos mais recente. Ela já riu, eu acho que já veio algo lembranças, né? A primeira? cabeça. Ai, gente, é porque tem muita memória, né? Tipo, a gente tinha aula de projeto que a gente ia pro campo, né? Capinar e tudo mais. Aí eu lembro da gente, como eu fiz era projeto extensionista, a gente ia plantar num lugar e a gente chegou lá na área, o solo estava duríssimo. E eu olhava pro Komori e eu acho que eu fui a única menina que ficou, que não foi para as mudas, era mais perto de casa, né? Então eu falei, vou ficar aqui capinando e vai dar certo. Gente do céu. Minhas vistas só iam voltando, indo, voltando. E eu, Komori, será que eu posso ir embora? E ela faz crossfit. Fazia na época. Faz ainda. Faz ainda, né? Nossa, ainda. Fazer levantamento de peso para aguentar os capinação que a gente fez. Era essa memória e caçar inseto, gente. Parece o Bob Esponja, redinha. Aí o Luan já tirou foto minha do Marcelo andando no meio do bosque, redinha, Caçando parecendo o inseto. Bob Esponja. Então, assim, é umas coisas que só quem faz agronomia e tá na entomologia que sente essa... É muito diferente, né? Mas você nunca imaginou estar vivendo isso. Situações inusitadas. Situações inusitadas. Agora você me apertou, porque não paro muito pra pensar muito nessas lembranças da época, mas sempre vem algumas coisas, né? Talvez não necessariamente as primeiras, mas talvez que sejam impactantes e que, né, também tenham o mesmo peso. Eu me recordo quando a Fazul fez um dia de campo, que foi atrás ali onde é o pivô. Hoje nós temos a estação experimental da Ubifol, né? Então ali era uma área experimental bem bacana para agronomia, tinha muita coisa que acontecia ali, muito projeto com empresa, e aquilo me marcou porque, primeiro, eu faço dentro da cidade, né? Então eu falava assim, nossa, mas eu tô saindo daqui né, nos blocos de sala de aula, já tô na fazenda e já tem isso tudo aqui acontecendo, né? Então aquilo, para mim, enquanto, né, aluno que estava chegando, me marcou bastante. E uma outra lembrança que me vem aqui agora e que resume muito para mim essas características todas que a gente fala sobre a Fazul, foi um evento que a Fazul organizou, na verdade os diretórios acadêmicos organizaram, como ele vai se lembrar, que foi lá no Jockey, Uberaba, e foi uma gincana da Fazul. Nossa, que legal. E nessa gincana, cada É na curso universitária, né? Da Fazul. gincana universitária da Fazul. Então todos os diretórios se organizaram, cada curso era uma cor, os professores participaram, a direção participou de provas de corrida de saco,
corrida com ovo, cabo de guerra, Boliche humano. boliche Gente. humano, coisas para poder criar esse vínculo de proximidade. Então a gente comentou aqui muito de ter essa proximidade, de ter esse contato. Até recentemente a gente fazia, né? Algo que a gente não... A pandemia mudou muito a nossa perspectiva de muita coisa, o tempo, né? Para se dedicar, para fazer algumas coisas, ele parece que ficou um pouco diferente. Mas essa proximidade lá, aquilo já aconteceu mais pro final do curso, mas eu me embora que vez ou outra volta na minha mente, num lugar de muito carinho. Falo assim, é um lugar especial. É um lugar que, da portaria até a fazenda, na secretaria, a cantina, laboratórios, professores, o pessoal que nos dá todo o apoio acadêmico, é sempre com um sorriso, é sempre muito solícito, justamente porque está feliz de estar ali, porque gosta do ambiente, né? Então essa é uma característica da FASU que, não sei, né? Minha carteira assinada tem 2 assinaturas, uma no lugar que o Komori me ajudou a arrumar um emprego e o segundo é a FASU, e para aí. Né? Então é muito nesse lugar mesmo. Tá bom? Acabei. Fala muito, hein? Deu tempo pra você pensar. Eu acho que ele tá bem controlando. A vontade dele, acho que falar o dia Minha vontade é falar o dia Eu inteiro, sei, você sabe. eu te conheço, meu filho. Você vê que eu ouvi falar, e é isso? E é isso, eu Liga não o falar. botãozinho dele, pronto. E liga o meu também, que adoro falar também, né? Mas se você falar assim, um momento feliz, é difícil. Eu acho que pisar na FASU me deixa feliz. Esse eu acho que é o resumo de tudo. Os alunos me cumprimentarem, um monte, não é pouco não. E às vezes você tá lá e como. Às vezes eu me sinto reconhecido, né? Então, né, do trabalho que a gente faz. Sim. Ele falou uma coisa assim numa reunião que eu achei e leva pra minha vida, né? Você não precisa ser o amigo do aluno. Você pode ser amigo, mas não precisa querer ser amigo dos alunos. Mas você tem que ter o respeito deles. Isso resume tudo, né? Se o aluno te respeita, você está fazendo um bom trabalho, né? Tá? Então, estar na FASU me faz feliz, né? Então, eu fico até me imaginando o dia que eu não estou na FASU, né? Me tirar de lá, né? Eu até escrevi um textinho lá. Eu achei, assim, de boa, né? Me desligaram, porque precisava desligar, era da época, né? Sim. A pandemia, todo aquele problema de ordem financeira, era necessário, né? Aquilo foi acho que foi a tábua de salvação da FASU, né? Aquele ato de desligamento da maioria dos professores. Mas eu fiquei de boa, né? Esse que chorou, eu não chorei na hora, né? Do que fui desligado, falei, de boa, eu entendo. Eu entendo que tem que ser feito isso, né? Mas depois que chegou em casa, falei, nossa senhora. O que eu vou fazer agora? Chorar em casa. Eu estava pensando por você. Se você não estava pensando, eu estava. Eu falei, e agora? Não vou pisar lá mais, não vou dar. Então foi muito triste, né? E aí, às vezes, a gente pensa exatamente nisso, quando não estarei lá. Mas, mesmo não estando como docente, estarei, né? De coração, estarei voltando, visitando, perguntando. Eu sempre pergunto muito, né? Como que tá isso, como tá aquilo. Preocupo muito, adoro o curso que eu dou, adoro zootecnia, tá, gente? Eu falo sempre nas reuniões de zootecnia, que curso bom, que curso que oportuniza também profissionais e muitos profissionais qualificados. Quando os meninos querem e saem para o mercado, tem muitos exemplos, né? De profissionais muito. E é um curso excepcional, gente. Zootecnia... A medicina tá vindo aí, né? Creio eu também que vai explodir, né? Tá no início, mas vai. Nós vamos formar bons profissionais, porque tem um corpo docente bem qualificado. Então, quando a gente quer, a gente vai, né? Transpondo todos os desafios que tem, né? E muitos, né? Mas a gente vai mesmo. Mas pode ter certeza que a gente lá de dentro vê muito isso, sabe? De ver que os professores gostam de estar lá, chegam felizes e cumprimentam. Isso, tipo assim, dá orgulho de fazer parte dessa família, que é o que a gente acaba se tornando um pros outros, sabe? Sentimento. Aí eu acabo indo lá sábado, domingo, centro de Madrugada, baile, madrugada, dorme. Dorme lá, se precisar. Então, assim, realmente é um lugar que você pisa e fica muito feliz. Então, E os gestores estão vendo isso, que quem que é a figura principal é aluno, né? Então a gente tem que fazer pelos alunos, né? Faz evento, né? Então vocês viram o último evento, tanto de aluno, aí você chega, tá todo mundo ali alegre.
Então, assim, esse contato, né? Ter o aluno como o agente principal mesmo, né? Porque em outras gestões, às vezes, não via tanto o aluno como o elemento principal da faculdade. E eu sempre falei, né? Ah, tem que comprar isso para aquilo, para a fazenda e tal. Eu falei, mas e para nossas aulas práticas na fazenda? Esse é o primeiro lugar. E quando eu brigo, né, Gia? Tem que ter para os alunos, porque é o aluno que é o nosso principal elemento ali, né? A gente está a faculdade existe por causa dos alunos, né? Então, a gente tem que fazer por eles. Hein? Exigir deles, mas fazer por eles. Né? Eu acho que falo muito também, né? Respondido. E agora, pra gente fechar, a última pergunta, que eu queria que vocês pensassem aí um pouco, as carinhas de tipo, o que ela está arrumando. Lá Mas vem, né? enfim, lá vem. Falamos muito sobre entomologia. E eu queria que vocês me respondessem, saindo aí do espectro da realidade e entrando pro lado imaginativo. Não, é sério. A cara do Tico. Se vocês pudessem ser um inseto sabia que ia ser essa ou pergunta. uma planta, Sabia que ia qual ser essa vocês escolheriam e por quê? Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, eu gostaria de ser uma borboleta pela beleza. Algo muito sutil. Acredito que vocês que estão aí mais dentro deste universo possam pensar algo mais elaborado. Gostaria de ser por causa do potencial de controle biológico. Enfim, pode ser uma planta também. Vamos Ui. lá. Ui. Você vai ter que cortar e voltar, porque eu vou pensar. Gente. Eu vou pensar. Agora eu vou pensar. Bom, enquanto vocês pensam, eu vou responder. Aí, Ó. ó, já sabe, ó. Como planta, eu acho que eu queria ser um jequitibá. Que você Né? Jequitibá rei. Conhece, não? Não. É uma árvore Estável. extremamente resistente, duradoura. Tem lá no... Acho que a maior jequitibá do Brasil, acho que é lá no Parque do Vassununga, ali em São Paulo, perto de Santa Rita do Passa Quatro. Se você passa, você vê da 0,50. Então, assim, porque às vezes eu penso no jequitibá, o tanto tempo que ele está ali, compartilhando com outras árvores ali, imponente, firme, alta, né? Olhando os outros, né? Então, você está olhando ali. E eu imagino que o jequitibá está por cima ali do dossel vegetativo, olhando para as outras plantas e falando, vigiando e cuidando delas, né? Então, assim, eu tenho um apreço muito grande por essa planta chamada jequitibá, né? Quem assistiu a novela Renascer é onde que o Zé Leôncio? Zé Leôncio foi... Zé Leôncio é do Não, o Zé Pantanal. Leôncio do Pantanal. É o outro. Ixi. Esqueci o nome aí, né? Aí ele fincou o facão ali. É do jequitibá, né? Então, queria ser. Agora o inseto eu vou pensar. Deixa eles pensar do inseto aí. Depois dessa resposta, o tenho- que é isso? Tem uma musiquinha pra inseto. Eu queria ser uma Uma abelha abelha. pra pousar na sua flor. Oh, Aí, ó. eu vou Já pegar- deu uma dica. Vou pegar a Carol, porque a minha resposta ia ser ou uma abelha ou uma formiga. Seria, porque são insetos sociais. Então, são insetos que precisam estar num meio coletivo para poder conseguirem, né, ter sucesso, né, no seu desenvolvimento. E aí vivem muitos em ambiente de castas, né, onde cada um tem a sua função, fazendo o seu trabalho bem feito, e vivendo num ambiente de dependência. São fortes também, são resistentes, são trabalhadores, né? Então tem lá a fábula nada contra a cigarra, se você conhecer a cigarra, a formiga e a cigarra, né? Aí quem sou é cantar, né? mas eu me identifico bastante com aquilo, né? Eu acredito que o sucesso na vida ele vem pelo trabalho. Então se eu tenho não é um trabalho só de estar na FASU, mas é o trabalho, o empenho que você coloca na família, que você coloca nos seus planos pessoais. É você ter dedicação. Eu sou uma pessoa que eu estabeleço um objetivo do que eu quero e eu vou atrás para conseguir aquele objetivo. Então, tinha pensado no primeiro momento, um inseto que passa por transformações, porque precisa passar pela metamorfose, mas né, a maioria deles, né? Então, nesse contexto, a formiga ou a abelha acho que me representaria bem. Te deixei em uma situação difícil, porque Eu agora... estou com sal. Gente, é complicado. Eu acho que eu ia mais para ser uma flor por conta de que quando a gente não passa por tempestades, chuva, a gente não evolui, não floresce. Então eu acho que eu precisei passar por tempestade para encontrar um caminho, né?
E aí a flor floresceu, encontrei meu caminho. Então, Poderia ser uma cigarra também, só dizendo. Mas respondeu a minha pergunta. Todos responderam. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. Foi muito enriquecedor ouvir vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado também da participação. Rayane, quero te parabenizar a Fazu pela iniciativa. Ter um podcast da Fazu é algo que há anos a gente conversava, né? Que achava super importante. Eu escutei os episódios anteriores, fiquei encantado. O Bernardo tem um ex-aluno ali junto com o pai dele, né? Eu acho que são estratégias como essa que levam a Fazu para lugares, né? E para as pessoas poderem nos conhecer. Então fica aí o convite para todo mundo, né? Venha conhecer a Fazu, venha conhecer o laboratório de entomologia, né? Passar ali o tempinho com a gente. Orquidário também, que nós orquídea. recebemos. Exatamente, recebemos vários exemplares. E é isso, te parabenizar, tá? Pela iniciativa e conte com a gente. Obrigado pelo Também convite. gostei muito. Por mim ficaria mais tempo, né? Foi ótimo. Episódio de 2 horas eu ia falar. Mas eu acho que assim, é muito fácil falar, né, da Fazu, Fazu, porque que a gente gosta, né? das nossas histórias, porque a gente tem exatamente o que eu falei anteriormente, muito carinho, né, muito apreço, porque a gente vê que a Fazu é uma instituição séria, muito comprometida, né, e que assim, dá pra gente falar o dia inteiro sobre a Fazu, né, sobre tudo sobre toda a nossa história, né. E parabéns pela iniciativa. E passo para a Rafael, senão eu vou falar mais aqui, né? Eu fiquei bem tranquila por ser chamada para falar da Fazu, porque a gente fala fácil da Fazu. É tipo o que a gente vive, a tranquilidade de estar lá, de ter pessoas que são muito mais capacitadas para acolher. E foi muito bom estar podendo falar um pouquinho daqui, de tudo que eu estou vivendo. E com professores muito exemplares, que a gente acaba aproximando não só como professor, mas como amiga. Então, é muito especial, tá? Então, obrigada. Muito obrigada, pessoal. E esse foi o FazuCast de hoje. Curta, compartilha, encaminha para aquele amigo, para aquele ex-aluno, para que o nosso podcast possa chegar a mais pessoas.